Deus que está inserido no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto vocês localizam o texto, eu quero tributar a Deus uma palavra de gratidão pela riqueza da oportunidade que me é otorgada pelo Senhor de, nesta noite, poder estar aqui juntamente convosco, para que juntos nós celebremos ao Senhor. Aleluia. Um ambiente muito bom, muito agradável, Glória a Deus. muito oportuno para que nós possamos nos congratularmos, Aleluia. nos alegrarmos em Deus. É uma sensação de célula, né? É isso. E isso é muito bom, faz a gente remeter muita proximidade, né? Um Aleluia. para com o outro, comunhão também. E eu glorifico a Deus por estar aqui, pela vida dos irmãos, pastor Márcio, pastor Eli, muito obrigado pelo convite, pela confiança que sempre é ofertada em minha vida, para que a gente possa trazer-lhes uma palavra da parte de Deus e compartilhar aquilo que Deus tem nos revelado. Que Deus possa continuar abençoando a vida de todos, possa Deus continuar lhes acrescendo toda sorte de bênção, todas as esferas das vossas vidas. Bom, quero compartilhar esse texto em Jeremias, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre de sua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E as nações te dei por profeta. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por Obrigado. esse tão lindo texto. Queridos, amados irmãos e irmãs, senhoras e senhores aqui presentes, Glória a Deus. esse texto em que a pressuora nós acabamos de ler, remete-se à chamada de um dos profetas mais importantes de todo o cânon bíblico, profeta Jeremias, apelidado à luz da própria Bíblia como profeta das lágrimas, ou profeta chorão, por causa da sua sensibilidade mediante a presença de Deus. E é bem verdade que, meditando neste texto, o Espírito do Senhor me remeteu a algumas lições que eu consegui exaurir e quero compartilhar com vós outros aqui.
Mas, na verdade, a minha primeira observação é algo que foge um pouco e, ao mesmo tempo, está envolto na história. Há mais de 17 anos que eu estou pregando a palavra de Deus pelo Brasil e, bem, é verdade que eu sempre fui discipulado sobre o livre-arbítrio. Hoje, como professor de seminário, desde 2010, eu sempre ensino também os alunos sobre o arminianismo ou o livre-arbítrio, o que nos permite escolhermos e termos uma opção de escolha para tudo o que fazemos. Nos dá sempre a condicionalidade da escolha. Então, com o passar do tempo, a gente consegue definir que a vida é feita de escolhas. Verdade. E isso é um fato. Mas existem pelo menos 3 escolhas que nós estamos inseridos como um todo, que nós propriamente dito não tivemos a opcionalidade de escolhermos. Temos que conviver com escolhas de outras pessoas. Então, quais seriam estas? A primeira é o nome que você recebeu. O nome que você recebeu não fora você quem escolhera. Alguém escolheu esse nome por você e cabe-lhe conviver com ele, ainda que você não esteja satisfeito com o nome. É bem verdade que algumas pessoas sofreram bullying do pai e da mãe antes mesmo do nascimento, né? E quem diz que te ama tanto foi a primeira pessoa a te perseguir com o nome que essa pessoa impetrou sobre você. Mas a gente tem que conviver com o nome, exceto se você estiver disposto a gastar um bom valor financeiro para entrar com algumas moções jurídicas e fazer burocraticamente a alteração do seu nome. Mas agora já experiente, né? Vivido, já passou da fase escolar, do ensino fundamental, do ensino médio, que é bem a época em que há muito trote, muito bullying, você já vai lidar com o nome. Eu, particularmente, não sou uma pessoa que sou muito satisfeito com o nome que tenho. E olha que eu tenho um nome de gente rica. Mas a história que está por trás dos personagens, ela me constrange um pouco, por causa do nome. Sempre há um sorriso um pouco depressivo. Você vai entender o porquê. Meu nome é o Elton Maicon. É um nome duplo. Aparentemente tem uma forte expressão, não é? Mas eu não gostaria de ter esse nome. Eu gostaria de ter um nome bíblico. E às vezes a sensação que eu tenho, pastor Márcio, é que o meu ministério só me alavancou, só me virou, como eu angariei, como eu galguei lá no início da minha trajetória, por causa do nome. É óbvio que isso não tem nada a ver. Mas, às vezes, eu, para me frustrar menos com outras coisas, parar de procurar pecados, culpados, né? Subterfúgios irrelevantes, ou até acusar outras pessoas da minha frustração, eu procuro dizer que é por causa do nome. Se eu tivesse um nome poético, um nome mais bíblico, com mais expressão profética, isso, Jeremias, por exemplo, teria virado. Mas o meu nome, ele foi dado no final dos anos 80, foi quando eu nasci. Meu pai e minha mãe não vêm de etnia cristã, então eles tiveram a ideia de dar esse nome. Meu pai era apaixonado pelo cantor chamado Elton John. E ele queria colocar Elton John no nome. E aí, na verdade, Deus entrou com providência que o John não foi canonizado, só ficou Elton. Mas quase que ele coloca Elton John. Aí minha mãe entrou na história e disse, não, Elton John não. Porque ela era apaixonada pelo cantor Michael Jackson. Né? Você ri porque você lembra do passinho, se errar, se vacilar, você ainda sabe. Então ela disse, olha, o nome dele tem que ser Michael. E ele disse, não, o nome dele vai ser Elton, eu sou o pai, eu que vou registrar. Então ela disse, então vamos chegar a um consenso, vamos colocar Elton Michael.
Ele falou, não, como meu nome é Wilson com W, eu vou acrescentar um W na frente. Aí fez uma salada logo de vez. Vou colocar um W na frente, em vez de ser Elton, vai ficar o Elton. Mas sempre vai remeter ao personagem. Vocês sabem das polêmicas em que os dois sempre estiveram envolvidos. Então isso acaba que não me deixa jubilante com o nome que recebi. Mas a gente precisa aprender a conviver com eles. Então você vai perceber que é algo que não lhe é dado a opcionalidade da escolha, o nome. A segunda coisa que você não pode escolher, não lhe foi dada essa opção também, é a família em que você está inserido. Essa também não pode ser alterada. Você precisa conviver e aceitar essas respectivas pessoas. Mesmo você dizendo, ora, será que essa pessoa tem o meu sangue mesmo? Não é adotada, não? Porque não é possível que a gente dá conselho, que a gente sabe que a pessoa vai quebrar o nariz e ainda assim ela vai, quebra o nariz e sobra para nós. Teremos que estancar o sangramento e colocar o osso no lugar. Então tem pessoas na minha família que eu particularmente digo, gostaria de tirar essa pessoa da minha família e colocar na família dos meus inimigos. Porque certamente eles seriam muito abençoados por isso. Porque são pessoas que me dão muito trabalho. Então eu digo, olha, eu poderia fazer uma troca aqui. Até porque se a gente pudesse mudar, por exemplo, se eu fosse filho do Bill Gates, ia mudar um pouco a trajetória da vida. Aí o nome faria um pouco mais de sentido até, né? Então você vai perceber que é outra coisa que nós não podemos alterar. E quando se casa tem um agravante. Você traz a família da esposa para o seu convívio, para o seu cotidiano, para o seu cronograma, e aí há uma vertente de dificuldade ainda maior, né? Os problemas dessa outra família passam a ser os seus problemas e se tornam um. Então é algo que nós também não podemos escolher. O terceiro pilar desse contexto em que eu estou vos narrando aqui é a nossa naturalidade. A nossa naturalidade também não pode ser alterada. Você pode simplesmente, e tem um grande envolvimento, aonde você vai ser enterrado, aonde você vai ser sepultado. Isso é um fato. No seu final você pode ter algum envolvimento, mas a sua naturalidade, o lugar em que você nasceu, esse você não pode mudar. E eu, propriamente dito, se pudesse, não mudaria só a minha naturalidade. Eu mudaria a nacionalidade logo. Mediante ao caos em que esse país está vivenciando desde o sempre, né? Nós poderíamos dizer que tem potencial para ser uma das maiores potências, mas nós somos os maiores vilões do nosso país. Então eu poderia mudar a minha nacionalidade, com isso a naturalidade também estaria inserida. Por exemplo, se alguém me perguntasse, Pastor Welton, por algum lugar aí onde eu divago, você é oriundo da onde? Da onde você é natural? E eu ia falar, encher a boca de ar, soltar o diafragma e dizer, eu sou natural de Massachusetts. Você falar 3 vezes, você é batizado com o Espírito Santo. Nos Estados Unidos da América, eu sou cidadão americano. Isso daí ia facilitar muito, né? Ia mudar a tonalidade da nossa vida. Mas a gente tem que encarar a realidade contra fatos, não argumentos. E quando alguém me pergunta, qual é a sua naturalidade, pastor? Aí eu tenho que falar, eu nasci em Mauá. Massachusetts, aí nem dá certo. Então, já no mal, né? De mal já. Então você vai perceber que é algo que eu gostaria de mudar. E por que eu estou lhes dizendo isso? Porque é justamente o que Jeremias apresenta, ele como escritor do seu livro, nesse primeiro versículo. Porque ele fala da sua identidade pessoal, do seu nome, eu sou Jeremias, da sua etnia familiar, filho de Ilquias, e ele fala da sua naturalidade, Anatote. E isso faz com que a gente faça uma anamnese de tudo isso e compreenda que Jeremias, na verdade, é um daqueles improváveis. E Jeremias é um daqueles que certamente ele, quando traz à tona essas evidências, está querendo deixar explícito de que
ele não seria alguém que seria destinado a protagonismo, ser uma grande referência, ser alguém que faz ou fizer uma obra extraordinária. E muito por causa justamente da sua naturalidade, Anatote. Permita-me contextualizar essa história, porque, na verdade, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 24, 25 e 26, pastor Márcio, se você quiser colocar 1 Reis 2, 26 aí na tela para eles observarem, aconteceu algo que envolve todo esse cenário que eu falei, como um quebra-gelo, com um certo teor de humor para a gente compreender. O que vai acontecer? Lá em 2 Reis, capítulo 2, no versículo de número 26, ou o que estava acontecendo naquele contexto. A Bíblia diz que quando Davi, o rei Davi, sente que a sua visão está turva, que o tempo da sua partida está chegando, ele vai chamar o sumo sacerdote Zadok e vai dizer: Zadok, o tempo da minha partida é chegado, e eu tenho um desejo, e eu quero que você realize. 1 Reis 2, 26, pode deixar no 26. Eu quero que você realize o meu desejo. Eu quero que o meu filho Salomão se torne o rei de Israel no meu lugar. E a Bíblia vai dizer então que Zadok diz amém, aceita o desejo do rei, o rei angariava, e diz a Bíblia que ele sai da presença do rei e vai notificar Abiatar, que era o seu auxiliar, também sacerdote, dizendo para Abiatar: Abiatar, o rei me disse que quando ele partir, é para a gente reunir todas as tribos, pegar os levitas com os instrumentos, pegar um chifre de azeite, trazer ele para o centro de Jerusalém e consagrá-lo e ungí-lo como novo rei de Israel. Abiatar não se posiciona de frente. A Bíblia diz que ele aceita a palavra, mas espera Zadok se ausentar e vai dizer: Salomão não pode ser o rei de Israel, porque Salomão é filho de Batseba, e ele é um efeito colateral de um pecado de adultério que Davi cometeu. Então não é lícito que ele se torne um rei. Eu não concordo, não comungo com isso, e quero que Adonias se torne rei no lugar de Davi, que era o quarto filho de Davi, irmão de Salomão. E a Bíblia vai dizer então que ele orquestrou um golpe de estado e vai dizer: Adonias, é você quem vai se tornar o rei. Ele pega um punhado de pessoas, sem a unificação das tribos, faz uma réplica da coroa, leva para o cume do monte, e a Bíblia diz que ele autoproclamou Adonias como rei de Israel. Só que Adonias não foi ungido, porque só Zadok tinha legalidade para unção. Quando Adonias desceu do monte, a Bíblia diz que o povo já havia proclamado Salomão e reconhece Salomão como rei. Quando Salomão percebera que havia duas caravanas e que tentaram um golpe de estado contra o seu reinado, a Bíblia diz que ele vai prender todos os que estavam envolvidos. E diz a Bíblia que ele vai se aproximar de Adonias e vai dizer: Adonias, o pai sempre me admoestou, nosso pai Davi, que cobra não se cria, cobra se arranca a cabeça. Então assim será feito. E a Bíblia vai dizer que Salomão mata Adonias, seu irmão. A Bíblia diz que ele pega Joabe, faz da mesma sentença, e Joabe também será morto. Então ele vai chamar Abiatar e vai dizer: Abiatar, você merecia a mesma sentença, a morte como eles. Mas como você foi ungido, foi alguém que carregou a arca do Senhor, e o meu pai também me disse que ungido não se toca, eu vou fazer outra coisa com você. Eu vou te enviar para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Pula para o 27, pastor. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. Ou seja, a partir daquele momento, Abiatar é enviado para Anatote e tem impugnação total do seu ministério. Ou seja, toda a sua descendência não exercerá mais o sacerdócio. Isso era uma espécie de maldição, porque aquilo impugnaria a atividade ministerial de toda a sua descendência. Então esse ciclo vai se arremeter uma repetição.
Porque quando Salomão dá esse decreto, é por volta do ano 970 a.C. E o texto em que a gente leu de Jeremias é do ano 626 a.C. Isso equivale a uma matemática simples, 344 anos. Ou seja, é um ciclo. A palavra ciclo vem do dicionário, um espaço de tempo, onde o fato ou algo se repete regularmente várias e várias vezes. Ou seja, todas as vezes que nascia alguém da descendência de Abiatar, diziam, não adianta sonhar, porque o sonho não vai se realizar. Você é descendente de Abiatar e está em Anatote. Quando alguém projetava alguma coisa dessa descendência, dizia, não adianta fazer projeto, porque o projeto nunca vai sair do papel. É um ciclo que se repete. Quando a gente pensa em prosperar, não prospera, porque nós estamos debaixo de um efeito colateral de escolha que Abiatar resolveu fazer. Desobedecer, usurpar poder, orquestrar golpe de Estado e ser um rebelde diante da palavra de Deus. Então o ciclo sempre vai se repetir. Nada de grande, nada de felicidade, nada de prosperidade, nada de referência, nada extraordinário vai acontecer. E é debaixo desse jugo, dessa sentença e deste ciclo em que Jeremias está inserido. É por isso que ele cita o nome, é por isso que ele cita a etnia familiar de Uquias, que era descendente de Abiatar, assim como ele, o seu pai, e é por isso que ele menciona a naturalidade, a Anatote, que é o lugar da maldição. Então perceba que é um ciclo que vinha se repetindo. Só que no versículo de número 2 do texto, ele levanta a voz dizendo, e veio a mim a palavra do Senhor. Ou seja, isso é um indicativo que ele não precisou mudar de local para que Deus o encontrasse. Ele não precisou de uma mudança repentina de localidade para que algo acontecesse. Deus visitou Anatote, encontrou Jeremias em Anatote para quebrar um ciclo e fazer algo novo através dele, com a vida dele naquele momento. O que nós estamos vivendo nos dias de Odiernos é justamente isso, porque a palavra da moda é trauma. A palavra do nosso tempo é gatilhos que são levantados. E todas as vezes que a gente sonha, sempre tem alguém para se lembrar. Não adianta sonhar, porque o sonho não vai se realizar. Por quê? Porque a tataravó não conseguiu, você também não vai conseguir. Porque a bisavó não chegou, você também não vai chegar. Porque a mãe sofreu de depressão, parece que você está dentro do mesmo ciclo vicioso e você também terá depressão. Porque alguém teve vício na família, alguém já enxerta isso em você, dizendo, você também vai ser um viciado. Porque alguém caiu, parece que a tona sempre virá sobre você e você também está fadado ao fracasso, à crise, a cair. Não foram felizes, você também não vai ser feliz. Não conquistaram, você também não vai conquistar. Não conseguiram chegar, você também não vai chegar. Não superaram, você também não vai superar. É um ciclo que se repete. Só que hoje, nesse domingo profético, Deus me trouxe até aqui, me usa e eu me deixo ser usado para dizer que Deus visita esta Anatote hoje, para quebrar um ciclo e para começar algo novo na tua casa, na tua família, no teu relacionamento, no teu ministério e na sua vida. Não chegaram, mas você vai chegar. Não conquistaram, mas você vai conquistar. Não venceram, mas você vai vencer. Eu sou resultado de um ciclo quebrado. Eu não venho de uma família cristã, não tenho pai pastor, não tenho mãe missionária. Na verdade, os dois estão distantes da presença de Deus. Mas Deus resolveu olhar para mim, dizendo a perspectiva de muitos para ele é de vício, é de uma vida torpe, é de uma vida de criminalidade, é de uma vida de inferno, de infelicidade. Só que Deus olhou para mim e disse, eu vou quebrar o ciclo para fazer algo novo através da vida dele. E assim será com você. Deus vai quebrar ciclos para fazer algo novo pela sua vida. Eu não sou filho de pastor, mas os meus filhos são filhos de pastor. Porque Deus quebra ciclos. Você não veio de uma família próspera, mas Jeremias, de você uma família próspera nascerá. Jeremias, você não veio de uma família feliz, mas de você uma família feliz surgirá.
Jeremias, você não veio de referências, mas de você referências nascerão. Jeremias, quando olhavam para Anatote antes de você, se lembravam de Abiatar, o rebelde, o desobediente, o usurpador. Mas quando olham para Anatote depois de você, vão dizer: Anatote é terra de homem de Deus, Anatote é terra de Jeremias, porque Deus quebra ciclo para mudar a história. Aleluia. Estão muito quietos. Eita. Olha para essa pessoa do teu lado aí e diga para ela: Deus quebra ciclo. Deus quebra ciclo. Ei, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É, gente, Deus quebra ciclo. Glória a Deus, Jesus. Eu creio. Pode se preparar que o ano de 2025 será um novo ciclo na sua vida. Eita, Deus. Ah, senti Deus aqui, vou profetizar de novo. Até 2024 você se acostumou com uma repetição de ciclo. Derrota, tragédia, perda. Só que Deus hoje me trouxe aqui para dizer: a partir de 2025 o ciclo será ciclo de restauração, de vitória, de bênção e de milagres. Glória a Deus. Deus. A Bíblia diz que Jeremias vai começar a sua trajetória. Vai exercer um ministério de 40 anos. Só que é interessante a gente observar que no versículo de número 4 ele levanta a voz dizendo: e veio a mim a palavra do Senhor. Só que é interessante porque parece que Deus fala com todo mundo, mas isso não é um fato. Deus era muito seletivo, muito minucioso em com quem falar e quando falar nas páginas da Bíblia. Em Números capítulo de número 3 e em Números capítulo de número 7, são 2 capítulos extensos, um livro só, vai narrar toda a história, todas as especificidades do sacerdócio. O que era um sacerdote? O sacerdote era um intercessor, um intermediador, o representante do povo diante de Deus. E para ser sacerdote não bastava colocar uma roupa de sacerdote ou aprender a falar como sacerdote. Para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, da genealogia de Arão. Isso faria com que a pessoa se fosse sacerdote. Dentro do ventre, a pessoa já era predestinada ao sacerdócio se ela fosse da tribo de Levi, da genealogia de Arão. Então ela não tinha plano B, alteração de rota, mudança de destino, não. Ela estava predestinada a exercer o sacerdócio. Só que ela só seria ungida ao sacerdócio quando ela tivesse 25 anos de idade. E ela não seria ungida para fazer o trabalho, ela seria ungida para observar. Porque era ungida com 25, mas dos 25 aos 30 vai só aprender, estando com sacerdotes que estavam em atividade. Ela ia aprender sobre oferta de libação, sobre oferta de purificação, sobre oferta de sacrifício, sobre oferta de santificação, sobre a liturgia, sobre as mesas, sobre os cânticos que deveriam ser em ambientes, em cenários diferentes, sobre as palavras que deveriam ser ministradas em situações diferentes. Então você vai perceber que era um trabalho muito minucioso e muita responsabilidade. Então dos 25 aos 30 ela só aprendia. E com 30 anos de idade ela começaria a exercer o ministério e teria o sonho do sacerdócio realizado. Quando ela começasse a exercer o sacerdócio, ela faria um plano de carreira. Ou seja, dos 30 aos 45, seriam 15 anos, ela estaria atuante como sacerdote. Quando ela fizesse 45 anos de idade, os anciões da tribo de Levi, os mais velhos, iriam fazer uma anamnese, balizar a sua vida, para saber se não tinha nenhum deslize ético, político, social e espiritual. Se não fosse encontrado nenhum erro, tivesse uma vida ilibada, participaria de uma eleição com 7.000 homens. Para quê? Para saber se elas poderiam se tornar, sendo a escolhida, sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era o único que podia ouvir a voz de Deus. O sacerdote ouvia o povo, mas não ouvia Deus. Só que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no santuário, dentro do Santo dos Santos, e ouvia Deus falar com ele, literalmente. Então, um sacerdote, primeiro, ele tinha um sonho. Qual o sonho? Ser sacerdote, atividade sacerdotal. Quando que isso se cumpre? Se realiza com 30 anos de idade. E ele faz um plano de carreira, um projeto de vida. E esse projeto vai sair do papel quando, pastor Welton? Aos 45 anos de idade. Eu tiro o projeto do papel, complemento essa realidade na minha vida, ouço a voz de Deus 5 vezes, porque com 50 anos ele se aposentava.
Então é interessante observar que ele tem um sonho e um projeto de vida. Sonho, ser sacerdote. Projeto, ser sumo sacerdote. Só que é interessante, porque o sonho é aos 30 e o projeto é aos 45. Só que o texto revela, porque Bíblia explica a Bíblia, essa é uma das regras de interpretação, que ele era uma criança. A palavra criança aqui não é pejorativa ou interpretativa, é literal. A palavra criança aqui no hebraico é ishirá. O que significa isso, pastor Welton? Mancebo. E o que quer dizer mancebo? Que era alguém na dispensação da inocência, com 12 anos de idade no máximo naquela época. Ou seja, Jeremias não tinha mais que 12 anos de idade quando ele ouviu Deus falar com ele em Anatote pela primeira vez. O que Deus estava querendo evidenciar com isso, falando como uma criança, era Deus querendo deixar claro: quando eu quero, eu antecipo as coisas. 2 glória a Deus e um aleluia. Eu vou repetir: quando eu quero, eu antecipo as coisas. Jeremias, o que você está vivenciando hoje é algo que alguém sonha, mas só vai ver se realizar quando tiver 30 anos. O que você está vivendo agora é algo que alguém projeta, mas só vai ver o projeto sair do papel quando tiver 45 anos. Só que quando eu quero, eu antecipo, eu faço antes do que você pode imaginar. Eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida na noite desse dia. Ano termina, ano começa, e qual é a prerrogativa? Até o final desse ano, em uma cantata de Natal, ou no culto da virada no Réveillon, eu vou dar o meu testemunho, eu vou contar a minha experiência, eu vou pagar o meu voto, vão saber da minha vitória. Você sempre joga para longe, só que o Deus que me usa essa noite me trouxe aqui para dizer: se eu quiser, eu antecipo as coisas e faço mais rápido do que você pode imaginar. Segura a mão levantada, porque lá vai mais profecia. O advogado falou para você que ia demorar, o juiz falou que ia demorar, o médico falou que ia demorar, o secretário olhou na agenda e disse: vai levar muito tempo. O homem olhou para você e disse: ei, isso aí vai demorar muito para acontecer. O Deus que me usa dizendo hoje: eu resolvi antecipar. Não vai demorar, vai ser mais rápido, vai ser mais rápido, vai ser mais rápido do que você está pensando. Quando Deus quer, Ele antecipa. Aleluia. Quando Deus quer, Deus faz rápido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo que está em recessão, Ele vai lá, tira da gaveta e coloca em evidência por cima para ser assinado rápido. Creio, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo que você criou, fantasiou dentro da sua mente, dizendo é para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, para daqui 20 anos, Deus está dizendo: se eu quiser, eu antecipo. Glória a Jesus. E faço antes do que você pode imaginar. Aleluia. Jeremias, o que você está vivendo aqui é coisa que pessoas vão sonhar e só vão ver se realizar no final da vida. Mas eu estou fazendo com você agora, porque quando eu quero, eu faço rápido. Aleluia. Você está entendendo isso? Amém. Glória a Deus. Será que você pode profetizar para essa pessoa linda que tem um sorriso de quem vai morar no céu aí do teu lado? Glória a Deus. Diga para essa pessoa: Jesus vai antecipar as coisas. Glória a Deus. Quando Ele quer, Ele antecipa os processos. A Bíblia vai dizer então que Jeremias começa a falar um pouco das suas limitações. Fica vulnerável. Ele vai olhar para Deus e vai falar: Senhor, eu sou uma criança. Deus vai olhar para ele na sua presciência e vai dizer: Jeremias, não venha me dizer que tu és uma criança. Porque antes que você se formasse dentro do ventre de sua mãe, eu te conhecia. Glória. E antes que você saísse da madre, eu já havia te constituído as nações como profeta. Glória a Jesus. Isso aqui é muito forte. Você não vai ver Deus falar sacerdote, você vai ver Deus falar profeta. Jeremias era de uma linhagem sacerdotal, ele está impugnado lá em Anatote, mas se tiver alguma perspectiva de ser alguma coisa, é sacerdote. E Jeremias então é surpreendido pelo que Deus vai lhe dizer. Por quê? Porque Deus vem dizer assim, ó: antes que você se formasse, como o salmista disse, você tinha um corpo informe.
Você nem estava pronto ainda, com seus 305 ossos. Porque criança, bebê recém-nascido tem mais ossos que adulto. Então você vai perceber que Deus está dizendo, antes de você se formar, eu já te conhecia. Eita. Aleluia. E já tinha te constituído como profeta. Ou seja, eu nunca planejei para você sacerdócio. Só que é interessante observar o contraste dessas duas atividades. Porque a palavra sacerdote vem do original hebraico, Kohen, ou Cohen, depende da fonética, e significa intercessor ou intermediador. O sacerdote é o que ouve o povo para levar o que o povo está solicitando e dizendo até Deus. O sacerdote é o que recolhe do povo o rogo, a súplica, a oferta e leva diante de Deus por causa da sua acessibilidade. Ele é um intermediador. O sacerdote é o representante do povo diante de Deus. O sacerdote é o que pega de baixo para levar lá em cima. Só que Deus olhou para ele e disse, tu serás, ou tu és para mim, sempre foi constituído profeta. A palavra profeta no original é nabi, que significa oráculo, que em miúdos quer dizer aquele que vê o futuro. E o que significa isso? Qual é a demanda, a finalidade do ministério profético? O profeta é o representante de Deus diante do povo. O profeta é o que pega de Deus para trazer para o povo. O profeta é o que pega de cima para trazer para baixo. Então eu vou repetir para você entender e você já vai perceber. O sacerdote é o que pega de baixo para levar para cima. E o profeta é o que pega de cima para trazer para baixo. O sacerdote é o que representa o povo diante de Deus. E o profeta é o que representa Deus diante do povo. Então na Bíblia, profeta é maior do que qualquer sacerdote. O que Deus estava querendo dizer? Eu já tinha te constituído as nações como profeta. Jeremias, o que eu tinha para você sempre foi maior do que o que você imaginou e planejou para a sua vida. Ô glória, que bom que Deus não deixou acontecer, viu? Porque se Deus tivesse deixado acontecer o que você planejou, você estaria perdendo. Porque o que Deus planejou para a tua vida e vai se revelar em algum momento, será maior do que você pode planejar, mensurar e imaginar. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Deus vai te surpreender, porque o que Ele vai fazer nos teus negócios, na tua casa, na tua família, vai ser maior do que você imagina ou é capaz de planejar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então você está entendendo que se Deus deixasse os seus planos se concretizarem, você estaria perdendo? Porque a sua mente é muito limitada, a sua psique é limitada demais diante do Deus que a gente serve. Os pensamentos de Deus são incomensuráveis ao nosso respeito, a gente não consegue dimensionar isso. E se Deus deixar os seus planos se realizar, Ele não tem como realizar os planos dele. Como os planos dele são maiores do que os seus, Ele impugna os seus para fazer os dele acontecer. Aleluia. O que Deus tem para a nossa vida é maior do que o que a gente propriamente planeja. Planejamos muito mal, criamos muito mal, fantasiamos muito mal, sonhamos muito mal. O que Deus tem para a nossa vida é maior. Aleluia. Dá um grito aí no ouvido da pessoa do teu lado para acordar ela, que esse ambiente de casa assim de céu dá sono. Diga para a pessoa do teu lado. Aleluia. O que Deus tem para a sua vida é maior. Glória a Deus. É maior. Eu creio, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, Pai, aleluia. Que bom que Deus nos livra de nós mesmos. Glória a Deus. Porque os planos dele são maiores do que os nossos. A Bíblia vai dizer que Deus olhou e disse, não vai falar que é uma criança. Mas eu não sei falar. Quando ele fala que eu não sei falar, ele não está dizendo que é porque ele é mudo ou gago. Não, ele está dizendo que ele não tem formação para ser profeta. Porque o sacerdote é o que ouve, mas o profeta é o que fala. Então ele precisava de formação.
E Deus olhou e disse, não precisa, não é você que vai falar. Sou eu que vou colocar as minhas palavras. Glória a Deus. Então fica tranquilo. Glória a Deus. Só que aí Jeremias, mediante toda a sua vulnerabilidade, as suas especificidades e limitações, necessitava de algo maior para aquilo de fato ser uma confirmação. E aí a Bíblia diz que Deus vai lhe dar uma visão, lá no versículo 11. Só que é algo que Deus vai dar para ele que só vai se consumar no pentecostalismo, em Atos capítulo 2. Ou seja, 700 anos depois desse texto. Deus já fez acontecer naquele momento algo que só se concretizaria 700 anos depois, que era o pentecostalismo, os dons, as revelações, as visões e etc. Nós pentecostais estamos familiarizados, mas eles naquela época não. A Bíblia diz que Deus deu a ele uma visão. Que tu vês? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Eita, aleluia. E Deus disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O texto é lindo, o texto é enfático, ele por si só fala. Só que é muito mais profundo do que a gente consegue entender na nossa leitura. Porque nós não estamos familiarizados com a amendoeira. E eu sou neto de agricultor, de roceiro. E nós não estamos familiarizados com a amendoeira porque ela não é uma árvore que é oriunda do nosso continente sul-americano. Ela é uma árvore que é oriunda da Palestina, do Oriente Médio. Então eles sim estão familiarizados. E só a título de informação, ela pertence a um grupo seleto de 7 árvores que a Bíblia menciona, que são sagradas, que o judaísmo ou Israel espiritualiza, e que a Bíblia menciona. A oliveira, a videira, a figueira, a palmeira, o carvalho ou terebinto, a amendoeira e a árvore da vida. Então são 7 árvores que são citadas na Bíblia como um todo. E são árvores sagradas. E a amendoeira está entre elas, é a 6ª. Agora é interessante observar que Deus estava falando com Jeremias por intermédio da visão. São 3 lições. E a gente vai embora. A primeira delas é que quando Jeremias viu a amendoeira, o Espírito do Senhor arremeteu Jeremias a Números 17:8. Pastor, coloca aí, Números capítulo 17, versículo 8. O que estava acontecendo nesse contexto de Números 17:8? Deus chamou Moisés e disse, Moisés, eu sondei a terra e resolvi escolher uma pessoa para ser o sumo sacerdote. E Moisés olhou, que bom que o Senhor escolheu mais alguém, o fardo está pesado para mim, vai ser mais um para o meu lado para me ajudar. Quem é? E Deus falou, teu irmão Arão. Aí Moisés falou, Deus, eu não gostei muito não, viu? Mas por que você não gostou? É porque é meu irmão. E o povo vai gostar menos ainda, porque o povo vai falar que eu estou fazendo uma panela. Estou deixando tudo na família. Aí Deus falou, Moisés, mas eu não te falei para saber a tua opinião. Eu só te notifiquei só, mas já escolhi já. Só que eu estou te dando uma responsabilidade. Qual? Você vai avisar o povo. Não é eu que vou postar isso aí não, é você que vai postar. Aí Moisés falou, Senhor, meu povo não vai gostar. Aí Deus disse, eu não estou pedindo, não estou mandando. Quem pode, manda, obedece. Quem tem juízo. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés falou, então tá bom, o Senhor que se responsabilize pelos efeitos colaterais. Quando ele saiu lá para fora, falou, gente, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Deus escolheu meu irmão Arão para ser o sumo sacerdote. É ele que vai ouvir a voz de Deus e entrar no Santo dos Santos. Aí o povo pegou pedra e falou, Moisés, tanta gente crente aqui, tanto cabra bom, tanto homem de Deus, mulher de Deus. Você vem falar que Deus escolheu teu irmão? Você quer fazer uma panelinha, deixar tudo na família. E quando a Bíblia diz que eles pegaram as pedras, Moisés entrou para dentro do santuário, não arrumou confusão, não discutiu, não quis provar que foi Deus que falou com ele. Não, porque quem sabe da onde veio, quem é que está falando com ele, não discute, não perde tempo com essas coisas. Aí a Bíblia diz que Moisés entrou dentro do tabernáculo, Deus ainda estava lá, em cima da arca da aliança, sentado, viu Moisés e falou, por que voltou a minha presença? E Moisés disse, Deus, eu falei para o Senhor é onisciente, você está brincando comigo. Deus é muito bem-humorado, né, irmão? Deus pergunta o que ele já sabe. E Deus falou, por que você voltou à minha presença? O Senhor já sabe, o povo pegou pedra, quer me matar, 600 mil homens, fora mulher e criança. Eu, pastor El, não quero acreditar que as mulheres e as crianças pegou pedra também, e mulher barraqueira desse jeito, não. Por isso que eu digo que foi só os homens que pegou pedra, mas a Bíblia não diz que foi só os homens.
Mas eu acredito que as mulheres não queriam apedrejar Moisés. Aí a Bíblia diz que Deus olhou e disse, então tá bom, Moisés. Pegaram pedra, pegaram. Volta lá e enfrenta, porque eu não tenho pacto com covarde. E não opero no medo. Aí Moisés falou, Senhor, mas são muitos contra mim. E Deus falou, mas agora você não vai sozinho não, vou contigo agora. E se eu estou contigo, você está em maior número. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que Deus sai com Moisés. Hoje Moisés está brilhando como o sol do meio-dia, porque a glória saiu da arca e veio no rosto dele. Quando o povo viu o rosto de Moisés brilhando, soltou as pedras e falou, pelo brilho no rosto, Yahvé está com ele. Soltaram as pedras. Aí o Espírito do Senhor tomou Moisés e disse assim, ó, eu quero que cada líder de cada tribo traga um galho seco na minha presença amanhã. Mas Deus, por que só 12? Porque o meu negócio é com cabeça, não é com cauda. Glória a Jesus. Então cada líder traga um galho seco. Não é para trazer fruto, nem ouro e nem prata. Porque você só pode trazer aquilo que você é. Então vocês não vão trazer o que vocês não são. Vocês vão trazer galho seco, porque é isso que vocês são. Vocês trazem o galho seco e enterram na frente do meu santuário. E vão embora. E volta amanhã. E o galho daquele que eu escolhi vai florescer. Aleluia, Jesus. O povo está indo embora e pensando, onde já se viu enterrar hoje, voltar amanhã e já ter dado fruto? Você já imaginou? A gente é brasileiro, irmão, terra boa, tudo que se planta dá. Dá capim no asfalto. Tudo que se planta dá, terra boa, terra vermelha do Paraná, tudo que se planta dá. Só que eu não estou falando do Brasil. Estou falando do Oriente Médio, terra seca, de granito. Só que Deus falou, enterra hoje, volta amanhã para colher. Olha aí. Porque quando Deus quer, do dia para a noite, Deus faz. Aleluia. Entendeu que a palavra casou? Aleluia. Deus antecipa. Aí eles voltaram outro dia de manhã. E Deus falou, cada um puxa o seu galho. Aí a Bíblia diz que vem Rubem, puxou o seu, está seco, vai embora, não é você. Naftali puxou o galho, está seco, vai embora, não é você. Simeão puxou o galho, está seco, vai embora, não é você. Zebulon puxou o galho, está seco, vai embora, não é você. Efraim puxou o galho, está seco, vai embora, não é você. Manassés puxou o galho, está seco, vai embora, não é você. Benjamim puxou o galho, está seco, vai embora, não é você. Dan puxou o galho, está seco, vai embora, não é você. Judá puxou o galho, está seco, vai embora, não é você. Quando chegou a vez de Levi, representado por Arão, a gente chega nesse texto. Glória a Deus. E sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Aleluia, Jesus. Por que deu amêndoa, pastor Márcio? Porque era um galho de amendoeira. É por isso que quando Deus revelou para Jeremias na visão a vara de amendoeira, ele lembrou desse texto aqui. Porque Deus estava dizendo para Jeremias, Jeremias, você se lembra do que eu fiz com Arão? Me lembro. Então é isso que eu vou fazer na tua vida. Eu estou aqui para confirmar que eu sou o mesmo e não mudei. Oh, glória. Levante a tua mão porque eu vou liberar a palavra para você. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, te prepara, porque esse ano vai ser ano de confirmação, vai ser ano de resposta e vai ser ano de sinais. Talvez começou você cheio de incógnitas, cheio de interrogações, dizendo, quem é que vai me responder isso? Quem é que vai me confirmar isso? Qual é o sinal que vai dar certo? O Deus que me usa, me dá autoridade na palavra para dizer, eu ainda sou o mesmo. Se eu fiz na vida de Arão e fiz na vida de Jeremias, eu não mudei, e também posso fazer com a tua casa, também posso fazer com a tua família, também posso fazer com os teus negócios, também posso fazer com o teu nome, também posso fazer com o teu ministério. É Deus dizendo, eu não mudei, e eu vou confirmar todas as coisas na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Deus, aleluia. Amém, Jesus. Glória. Jeremias, eu não mudei, eu sou o mesmo Deus que fiz na vida de Arão. Glória a Deus. Jeremias, eu não mudei, eu ainda trabalho da mesma maneira. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias, eu sou imutável, eu não mudo. Glória a Amém, Deus. Jesus. Glória a Deus. Quem muda são vocês, quem mudam somos nós. Dessa maneira. Mas eu, Senhor, permaneço o mesmo. E do que eu fiz na vida de Arão, eu estou te mostrando para você entender que eu vou fazer com a tua vida também. Estou aqui para confirmar. Aleluia. Glória a Deus.
A segunda lição por trás da amendoeira, aí tem mais a ver com a agricultura. Jeremias entende que Jeremias é de Anatote. Por que Salomão enviou Abiatar para Anatote? Porque Anatote era uma região de roceiro, de campo. Disse lá, para os campos de Anatote, para plantação. Não tinha santuário, não tinha altar, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha garimpo para procurar pedra preciosa para ficar milionário, não. A rotineira era agricultora, lavoura e tal. Então eles tinham que acostumar com isso. Então Deus sabia que Jeremias ia entender sobre a amendoeira. Primeiro, se lembrar de Arão. Segundo, porque a amendoeira, de todas as árvores que eu te citei outrora aqui, as sagradas, é a única que no outono e no inverno, quando as outras murcham e ficam secas, floresce e dá fruto. Glória a Deus. Um glória a Deus e um aleluia. Lá em São Caetano do Sul, vou repetir isso aqui, irmão. No outono e no inverno, no Oriente Médio, chega até menos 18 graus. A geada do frio é tão grande que queima em vez de congelar. Então as árvores, elas murcham e secam. Elas só sobrevivem pela raiz, porque o caule nem seiva tem. A única árvore que no outono e no inverno em Israel floresce, fica robusta, dá brolhos e estoura os seus frutos, é a amendoeira. Glória a Deus, Que aleluia. sobrevive os outonos e os invernos. Amém. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, você é como a amendoeira, meu filho. Em tempo de seca e em tempo onde as outras vão murchar, você vai florescer e vai dar fruto. Está pegando isso? Você está entendendo o que Deus está dizendo com você? 2025 é um ano que a promessa e a perspectiva da virada pelos economistas e os banqueiros já foi. A perspectiva é muito baixa. A perspectiva desse ano é do dólar passar dos R$7 e a inflação ser ainda maior, como nunca antes visto. Tem gente que vai ter que se acostumar em pagar R$50, R$60 e 5 quilos de arroz. É o que os economistas liberais de esquerda ou de direita estão dizendo por aí. A perspectiva é que a taxa de juros seja elevada como nunca antes. A gasolina e o diesel vai chegar a R$10. Pode se preparar para pagar 20 num saco de feijão. Pode se preparar para pagar 15 no açúcar, porque tudo vai subir por causa da inflação. E o que eles dizem é que a perspectiva de uma melhoria, de um equilíbrio, de uma flexibilização, de uma quebra da taxa de juros, só se for no final da eleição de 26, dependendo de quem for o vencedor e do que vai acontecer com a economia. Essa é a palavra dos banqueiros, essa é a palavra dos economistas. Só que eu não vim aqui só informar, mas eu não vim debaixo da palavra autoritária de banqueiro, de economista e de um ministro da economia que nem sabe o que está dizendo, não. Eu vim aqui para falar debaixo da palavra de Deus, que passarão os céus e a terra, mas essa palavra não há de passar vazia. E Deus está dizendo para você, como disse para Jeremias: Jeremias, em tempo de seca, em tempo de crise, vocês ainda vão florescer, vocês ainda vão dar fruto. Ninguém vai entender como é que numa seca dessa, numa crise dessa, num inverno desse, essa mulher está abrindo loja, esse homem está abrindo empresa. Como é que numa crise dessa, num inverno desse, ela está trocando de carro, ele está trocando de carro. Como é que num tempo de crise como este que estamos vivendo, está chegando material de construção lá? Como é que está acontecendo tudo isso? É porque Deus está dizendo: vocês são como a amendoeira, em tempo de seca, em tempo de crise, em tempo onde os outros vão murchar, tua casa vai dar fruto, tua família vai dar fruto, teus negócios vão dar fruto. Deus vai cuidar de você. Glória a Deus. Você consegue acreditar nisso, irmão? Tem fé para isso? Eu recebo. Aleluia. Diga para essa pessoa do teu lado: em tempo de seca, em tempo de crise, a amendoeira dá fruto. Era Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, Nabucodonosor está vindo aí, vai pegar Israel, são 70 anos de cativeiro, mas você não vai. Daniel vai, Jeremias vai. Daniel é milionário, vai, é príncipe, vai.
Jeremias é sacerdote, mas não estava em Anatote, estava em Jerusalém. Ele também vai. Mas você que veio de Anatote, que ninguém dava nada, vai permanecer em Jerusalém, será a minha voz profética no meio do silêncio. Sabe o que Deus está dizendo? É amendoeira. Está tudo seco, está tudo em crise, está tudo em guerra, mas você está prosperando e está dando tudo. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém ou amém? Amém. Aí eu vou concluir agora. Ah, não, tá bom. Escute isso aqui. De todas essas árvores que eu citei, Deus está dando essas duas lições, e a terceira é muito simbólica. Por quê, pastor? Porque a amendoeira, ela dá duas flores com tonalidades diferentes. Muitas outras árvores dão duas flores, três tonalidades, 4 tonalidades de cor. Isso é muito normal, corriqueiro. Porém, há uma minuciosidade e uma especificidade na amendoeira. Primeiro, ela dá uma flor rosa, quase vermelha. E de dentro da rosa, quase vermelha, brota uma toda branca, monocrática. E sabe o que eles descobriram? Dando aula de botânica agora. É que a rosa quase vermelha é amarga. E a que brota de dentro da rosa vermelha, da amendoeira, toda branca, é extremamente doce. Beija-flor adora. Então perceba que a amendoeira dá uma flor amarga e de dentro da amarga sai a doce. Aleluia. Era Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, a amendoeira é assim. Ela tem duas fases. Tem a fase amarga. E quando você pensa que é aquilo e que acabou, de meio do amargo, Deus faz brotar o doce. Deus, glória a Deus. Em São Bernardo, um amém em Diadema. Vou repetir isso aqui, irmão. Vai ter o amargo. Eu não vim com uma mensagem triunfalista para dizer para você que é só fase doce, não. Tem amargo. Só que do meio do amargo, Deus vai fazer brotar o doce. E aqui tem um contraste. São duas fases e a gente precisa se preparar para as duas fases da vida. Porque tem gente que não tem maturidade para lidar com duas fases, se abaliza só para uma e se frustra quando percebe que é duas e perde. Por quê? Porque se você se preparar só para a fase doce, quando vier a fase amarga, você não vai estar estruturado para suportar. Se você se prepara e se acostuma, se conforma, vive um marasmo do amargo e da fase ruim, quando vier a fase doce, você nem vivo vai estar, porque você se mata na fase amarga, achando que aquilo nunca vai ter fim. Gênesis 42, Deus deu um sonho para Faraó. E quem vai revelar o sonho? José, porque Deus tinha um propósito de fazer dele governador. Ele olhou para Faraó e Faraó disse: você teve 2 sonhos, né, Faraó? Esses 2 são um, porque o significado é o mesmo. Vai ser 2 fases no Egito. Serão 7 anos de fartura, vai ser prosperidade. Só que depois dos 7 anos de fartura, vai ter 7 anos de fome, de crise como nunca antes vista. E se você não administrar a fase boa, se você não economizar, não saber guardar, for alguém emocionado demais na fase boa e gastar tudo, mundos e fundos, o que pode e o que não pode, quando chegar a crise você não vai sobreviver. Só que se você guardar, reservar, conservar, for econômico, for prudente, quando vier a fase ruim, você vai tirar onda, vai passar sorrindo e nem vai perceber que a crise chegou no Egito. Porque é assim, porque são 2 fases. Tem gente que na fase boa gasta demais, se arrebenta. Por quê? Porque acha que é só aquilo, tudo é mel e tudo é doce. Agora também tem gente que quando está na fase ruim, acha que ali é o final, se desespera, não tem controle, não tem equilíbrio, aí vira o tubo de diazepam para conseguir dormir, acaba dormindo para sempre e nunca mais acorda. Aí acaba com a cartela de Rivotril para controlar a ansiedade, fica pior, precisa ser internado no manicômio e acaba achando que está em casa quando chega lá. Só que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, para encerrar a minha participação profética aqui. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: ei, tem fases amargas e tem fases doces. Só que como eu estou com a palavra e o culto é profético, eu tenho autoridade para profetizar
E Deus está dizendo: ei, do meio do amargo eu estou brotando doce na tua vida. Talvez até janeiro, 31, parece que janeiro nunca ia acabar, não é? Você olhou e disse: meu Deus, está tudo igual 2024. Nada foi alterado, nada mudou. Tudo amargo, a crise, a dificuldade, os colapsos, os caos na minha vida estão iguais. E Deus está dizendo: durou até janeiro, porque fevereiro, do meio do amargo, eu estou fazendo brotar uma rosa branca. Vai fluir um novo tempo, um novo ciclo, uma nova história. Deus está fazendo algo novo a partir deste culto sobre a tua vida. E está dizendo: te prepara, porque a fase mudou, a chave virou, a página mudou. Deus tem algo novo acontecendo. Ore calamarute. Acima, calamal, acima. Eita, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Pega na mão dessa pessoa do teu lado agora. Isso é profético, vai. Aperte a mão dessa pessoa em Deus. Só se você tem comunhão com ela. E diga para ele, diga para ela: a fase mudou. Do meio do amargo, Deus está brotando doce. Tem uma nova fase chegando. Tem um novo tempo chegando. O ciclo velho foi quebrado. Glória a Deus. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Deus que quebra ciclos para fazer algo novo. Para mudar a história, está aqui. Aleluia. É isso que vai acontecer, Jesus. No meio do amargo, Glórias a Deus, Pai. Aleluia. Creio no mistério, Senhor. rosas doces florescerão. Aleluia. Jeremias, serão 70 anos de cativeiro, o amargo vem. Aleluia. Mas no meio do amargo, no meio desse medo da crise que virá, você vai profetizar que depois de tudo isso virá um tempo de restauração, Aleluia, Jesus. um tempo de reconstrução, um tempo de restituição, um tempo de vitória para o meu povo. Glória a Deus. Porque sempre haverão duas fases. Quando está tudo muito bem, vigia. Cuidado, porque se vier fazer ruim, se tiver de guarda baixa, você sucumbe. Mas se você tiver prudência, quando vier fazer ruim, você vai saber lidar com ela. Glória a Deus. Se estiver tudo ruim, não se desespera, não é o final. É só uma fase. É só um dia mau. É só um tempo ruim. Foi só um mês difícil. Foi só um ano complicado. Foi só uma semana de tribulação. Ei, Jesus. Foi só uma estação onde a rosa era amarga, mas eu estou fazendo florescer um tempo Aleluia. de rosas doces. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Mais uma vez aí, pega na mão dessa pessoa do teu lado aí pra gente orar, vai. A gente orar sozinho. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Senhor Deus Pai, é no nome de Jesus o Cristo, Senhor, que nós te louvamos nessa noite. Porque a tua palavra veio até nós, Senhor, de forma rema, concisa, poderosa, fazendo divisão entre alma, espírito, ossos, medula, e discernindo pensamentos e intenções do coração. Aonde bisturi de médico nenhum vai, a palavra do Senhor vai. Aleluia. Pois ela é como um martelo que esmiuça a penha, ela é lâmpada para os nossos pés. Passarão os céus, passarão a terra, mas a tua palavra não há de passar. Então, Senhor, é no nome de Jesus agora que eu peço ao Senhor que a minha oração se transforme em uma flecha na mão do flecheiro. Acerta o teu alvo aqui essa noite. Impetra essa palavra, Deus, no âmago da alma deste homem e dessa mulher. E faz florescer, como o Senhor fez com a vara de Arão. Ó Deus, faz brotar, Senhor, no meio desses ramos, ó Pai.
Ó Senhor, flores brancas, que chegue um novo tempo para esta pessoa, que ela possa jubilar, que ela possa pagar os seus votos, que ela possa dar os testemunhos, que ela possa experimentar, ó Deus, a fase doce no meio do amargo que ela estava vivendo até aqui. Senhor, é no nome de Jesus que eu neutralizo todo dardo inflamado do diabo. É no nome de Jesus, ó Deus, que eu peço, na autoridade do teu Filho, ó Deus, que todo mal seja extirpado, que toda enfermidade de ordem orgânica ou de ordem espiritual seja exaurida desta casa, desta família, deste corpo, desta mente. Senhor, em nome de Jesus eu ministro que toda sorte de bênção, Senhor, está sendo impetrada sobre eles, e que o Senhor está aclarando, Senhor, as vias, os caminhos, os projetos, os propósitos, ó Deus. Haverá uma complementação e um cumprimento de promessa. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo e declaro a falência do inferno para a glória de Jesus o Cristo. Amém e graças a Deus. Abraça pelo menos 2 pessoas aí, declara para ela: um novo ciclo começou. Com você vai ser diferente, com você vai ser diferente. Oh glória!